Boa tarde a todos. Quem vos fala é Luís Machado, presidente da região sul da Ordem dos Engenheiros, e é com a maior das satisfações que estamos aqui na abertura de mais esta iniciativa de um dos colégios, neste caso o Colégio Regional de Engenharia de Materiais, e portanto a região sul, uma das funções que tem é exatamente a de dar a todos os nossos colegas um conjunto de informações e de formações complementares, em que hoje temos aqui uma área que é absolutamente inovadora, que é de futuro e, portanto, é com a maior das satisfações que nós podemos partilhar e participar deste processo. O processo é da iniciativa do Colégio Regional, como disse, de Materiais, em que o coordenador é o Luís Pereira, e temos aqui também como vogal a Ana Paula Duarte, que fará aqui, de alguma forma, a coordenação desta nossa sessão, mas não poderíamos, de alguma forma, deixar de fazer uma referência ao João Ramoa Correia, que depois será descrito um pouco daquilo que é a sua atividade, mas que a maioria dos que aqui estão a ouvir não necessitarão. Para nós é um companheiro de muitos anos e, de facto, uma pessoa com larguíssimas referências a nível nacional e internacional e, portanto, necessariamente que quer a região sul, quer o próprio Colégio de Materiais não podem deixar de estar bem agradados por a disponibilidade do João Ramoa Correia ser sempre total para com as iniciativas que nós todos tomamos. Aquilo apenas que gostaria de vos dizer é que, da nossa parte, damos aqui sempre toda a nossa disponibilidade e todo o empenho a estas iniciativas que funcionam, quer localmente com participações presenciais, quer neste sistema virtual, em que aqui temos a vantagem de poder ter uma amplitude de pessoas não apenas sediadas em Lisboa, mas em todo o país e no estrangeiro, contra aquilo que é bem agradável de o fazermos presencialmente, com a vantagem de assim podermos ter uma outra componente nestas iniciativas, que é do contacto pessoal, do encontro, do convívio entre todos. Cada vez mais estamos a passar do online para o presencial e muitas vezes simultaneamente presencial e online. Mas de qualquer forma, este aqui será certamente um webinar, uma conferência em que vamos saber várias coisas, não apenas de materiais novos, destes materiais compósitos, mas depois de tudo aquilo que a engenharia pode vir a beneficiar e já beneficia com os produtos resultantes destes materiais. E certamente também vão deixar-nos aqui pistas, e o João nesse aspecto está perfeitamente à vontade para nos deixar aqui pistas do que é que ainda são questões que se colocam e que num futuro tão breve quanto possível vão ser ampliados aquilo que é a disponibilidade dos nossos materiais para fazermos estruturas mais resistentes, mais duradouras, mais económicas que são associadas a estes novos materiais. Sem mais delongas, passo então a palavra para a Ana Paula Duarte para poder dar continuidade a esta nossa sessão com todo o prazer. Obrigado a todos, obrigado ao João. Muito obrigada, Sr. Presidente, Engenheiro Luís Machado. Muito boa tarde a todos. Aproveito para vos desejar um excelente ano de 2023 e o meu primeiro muito obrigado não poderá deixar de ir para o professor João Ramoa Correia, que prontamente aceitou o nosso convite. O segundo vai claramente para os muitos participantes que se juntam a nós neste final de tarde. O webinar de hoje é o segundo de um ciclo de 3 webinars dedicados aos materiais compósitos e é focado, como o engenheiro Luís Machado já disse, nas aplicações dos materiais compósitos na engenharia civil. Antes de fazer a apresentação do professor João Ramoa Correia, gostaria de deixar apenas 2 informações. O webinar vai ser gravado e convido todos os participantes a colocarem questões ao longo do webinar, utilizando a ferramenta Q&A,
questions and answers na barra inferior do vosso ecrã, que no final da apresentação eu irei colocar essas questões ao professor João Ramoa Correia, que terá 10 minutos para proceder, portanto, aos esclarecimentos. O professor João Ramoa Correia é professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico, é investigador do CERIS, onde coordena o grupo CORE, especializado em materiais compósitos de polímero reforçado com fibras para aplicações de engenharia civil. Não vou demorar mais em apresentações, vou deixar-vos então com o professor João Ramoa Correia. Muito bem, muito obrigado, em primeiro lugar, engenheira Ana Paula Duarte e engenheiro Luís Machado por este convite. Portanto, para mim é sempre um prazer falar sobre materiais compósitos e, portanto, foi com muito gosto que aceitei este convite. Eu irei começar por partilhar o meu ecrã, pedia-vos só que confirmassem que conseguem ver a tela cheia. Perfeito. Sim, muito bem. Então, pronto, eu dispenso apresentar-me, portanto, eu sou, portanto, como a engenheira Paula Duarte referiu, eu trabalho com materiais compósitos mais ou menos desde 2003, quando tive na altura de escolher o tema da minha dissertação de mestrado, e o meu orientador, o professor Fernando Branco, que é uma pessoa que possivelmente muitos de vós conhecem, portanto, vinha de um congresso internacional e disse-me que tinha visto uma série de apresentações sobre uns materiais que achava que tinham muito futuro. Portanto, e o professor Branco, esta sua capacidade prospectiva de antever o que é que pode ser relevante no futuro, pronto, deu-me um conselho que eu acho que é certo e continuo, portanto, ao fim de 20 anos ainda a estudar de forma, diria, quase apaixonada estes novos, que não são assim tão novos materiais como veremos. Bom, eu para este seminário, portanto, tendo uma duração mais ou menos de 40 minutos, e eu optei por fazer uma espécie de introdução sobre as tipologias de compósitos que podem ser usados em aplicações de engenharia civil, depois mostrar os principais produtos e aplicações, e finalmente, na parte final, mostrar alguns highlights da investigação que temos feito no técnico sobre estes materiais, mas sem entrar em muitos detalhes, porque seria certamente maçador. Portanto, vou começar aqui neste primeiro ponto, 3, 4 minutos, por fazer uma breve síntese histórica do desenvolvimento destes materiais. Portanto, admito que talvez na primeira sessão desta série talvez já tenha sido abordada esta questão, mas portanto serei rápido. Depois, no segundo ponto, vou então mostrar os materiais constituintes e os processos de fabrico focados para aplicações de engenharia civil. No terceiro ponto, que vai demorar a maior parte desta sessão, vou mostrar os 4 grandes produtos que nós temos para aplicações em civil. No ponto 4, como o engenheiro Luís Machado referiu, vou tentar destacar alguns aspectos mais críticos para o desenvolvimento e a aplicação destes materiais, por exemplo, a temperatura elevada, durabilidade e também um aspecto que é cada vez mais central na escolha dos nossos materiais de construção, que é a sustentabilidade. E então, finalmente, depois vou-vos mostrar alguns projetos que desenvolvemos, mais os projetos aplicados e não tanto a investigação fundamental. Bom, começando então com a síntese histórica. Esta ideia portanto, um material compósito, portanto, é um material que resulta da combinação de 2 ou mais materiais constituintes que, portanto, mantém uma interface identificada, portanto, que nós conseguimos identificar. E esta ideia de combinar simbioticamente 2 ou mais materiais não é nova, não é? Portanto, nós, quando olhamos para a história dos materiais, vemos vários exemplos dessa combinação virtuosa. Um exemplo que muitas vezes é dado a este respeito é a utilização, portanto, há mais de 7.000 anos, civilizações na zona da Mesopotâmia, de adobes, portanto, tijolos de terra, que, portanto, estas civilizações perceberam que um dos problemas que tinham ao secarem estes tijolos ao sol era a sua fissuração por retração. E, portanto, para evitarem esse problema, incorporaram, ou passaram a incorporar palha no interior da massa, portanto, matriz destes tijolos, que funcionou, ou que funcionava precisamente como as fibras dos materiais compósitos, ou seja, resistia à tração
ou às tensões de retração e evitava ou minimizava a fissuração por retração. Bom, os compósitos que eu vos venho falar hoje, os compósitos modernos, foram possíveis com o desenvolvimento da indústria dos plásticos, ou dos polímeros, e, portanto, começámos a ter as primeiras aplicações a partir do fim dos anos 30, início dos anos 40, nas indústrias naval e aeroespacial, que foram e continuam a ser grandes utilizadoras de materiais compósitos. Nos anos 50, estes materiais começaram a ser aplicados também nas indústrias automóvel e petrolífera. E depois, nos anos 60, para além do desenvolvimento dos chamados compósitos avançados, portanto com fibras de carbono, ainda usados em nichos das indústrias da defesa, começámos a ter as primeiras aplicações na indústria da construção. Eu aqui coloquei-vos 3 exemplos de protótipos de construções dessa época, como podem ver, todas com uma arquitetura mais ou menos futurista. Portanto, este foi um período, eu diria, um primeiro hype da utilização de compósitos na construção. E, portanto, foi um hype porque, de facto, estas aplicações acabaram por ser mais ou menos abandonadas, quer pelo preço dos compósitos, portanto, ainda era muito elevado, quer também por questões técnicas, nomeadamente pelo desconhecimento que a comunidade tinha sobre como dimensionar este tipo este novo material. Portanto, isto gerava um desconforto na comunidade técnica. Bom, nos anos 70 houve um esforço para reduzir os custos de produção, que posteriormente permitiu alargar estes produtos a novos mercados. Por exemplo, produtos desportivos, as bem conhecidas raquetes de grafite desse período, ou até, portanto, skis, tacos de golfe, etc. Depois, nos anos 80 e 90, já com custos de produção mais reduzidos, pelo desenvolvimento contínuo dos processos de produção, houve uma série de aspectos da indústria da construção que levaram a uma maior aceitação destes materiais. Em primeiro lugar, um número muito significativo de problemas de durabilidade de construções pós-guerra feitas com materiais tradicionais, seja aço, seja sobretudo de betão armado. E, portanto, uma noção crescente da necessidade de não só reabilitar essas construções, mas também de aplicar e procurar materiais não só mais duráveis, mas também mais leves e que permitissem uma velocidade de construção crescente. E, portanto, estes 3 vetores, se quiserem, resistência, leveza e durabilidade, levaram a uma aceitação crescente a partir desta altura dos materiais compósitos. Muito bem, vamos agora ver qual é que é a constituição e as funções e a produção de compósitos FRP. Portanto, como o nome indica, estes compósitos têm 2 fases, portanto, as fibras de reforço. Portanto, se nós olharmos aqui para esta imagem esquemática, como se fosse uma secção ou uma imagem de microscópio, o que nós vemos são estas pintas que são as fibras de reforço. Portanto, como irei mostrar mais à frente, são as responsáveis pela maior parte do desempenho mecânico do compósito, portanto, resistência e rigidez. E, ao contrário da grande maioria dos materiais com que, pelo menos, os engenheiros civis trabalham, têm um comportamento frágil, okay? Portanto, elástico, linear, até à ruptura. Para além das fibras de reforço, portanto, no meio, portanto, a colá-las, temos a segunda fase, que é a matriz polimérica, que é constituída por uma resina e que pode também incorporar material de enchimento, também designado por filler, e aditivos. Pronto, como irão ver nos slides seguintes, as propriedades mecânicas da matriz são muito mais reduzidas do que as das fibras. Não obstante, a matriz desempenha estas 3 funções essenciais. Portanto, transfere a carga e distribui o mais uniformemente possível as tensões entre as fibras de reforço, protege-as dos agentes ambientais, um pouco como o betão é protegido, ou como o betão protege os varões no caso do betão armado, e mantém as fibras na sua posição, o que é essencial para elementos em compressão. Portanto, sem matriz polimérica, os compósitos não resistiriam a tensões de compressão.
Bom, aqui listei as fibras de reforço que são mais utilizadas em aplicações de civil. E pintei a azul, portanto as fibras de vidro, de longe as mais usadas, sobretudo o tipo E, e as fibras de carbono, menos em volume, mas com uma aplicação muito particular, que é o reforço, como irei mostrar mais à frente. O basalto é um tipo de fibra que ainda é pouco utilizado, mas que tem tido uma aplicação crescente e, por diferentes razões, diferentes vantagens, prevê-se que no futuro venha a ter um aumento significativo. Por exemplo, a China está a investir fortemente na produção de fibras de basalto e prevê-se que venha a introduzir no mercado portanto, volumes crescentes de material a um preço cada vez mais competitivo. Bom, relativamente às resinas, referir que temos dois grupos, portanto, e eu não vou entrar em detalhes de química, até porque também não domino totalmente, mas temos os dois grandes grupos de resinas que temos são as termoendurecíveis e as termoplásticas, e aquilo que as difere essencialmente é o tipo de ligações químicas. Isso resulta em diferentes propriedades, não só de processamento, mas também mecânicas, que são melhores nas termoendurecíveis, mas que têm portanto, uma desvantagem, no caso das termoendurecíveis, que é o facto de não serem recicláveis. Portanto, o tipo de ligações químicas faz com que elas não sejam reprocessáveis. E isso é uma desvantagem no fim de vida dos compósitos que usamos em civil hoje em dia. Bom, neste slide coloquei uma tabela muito simples com propriedades mecânicas dos diferentes tipos de fibras. Bom, o que é que eu aqui gostava de destacar? Isto são intervalos, portanto, não são valores, na maior parte dos casos, completamente definidos. Os valores de resistência são muito superiores, por exemplo, aos do aço. Estamos a falar de valores na ordem dos 3.000, 4.000 megapascal, semelhantes entre as diferentes fibras. Aquilo que as distingue, essencialmente, é o módulo de elasticidade, que é máximo no carbono, dependendo do tipo de carbono, mínimo no vidro e intermédio no basalto e na aramida. Depois, em termos de formas destas fibras, elas são fornecidas na forma de filamentos contínuos, portanto, chamados rovings, ou estes rovings podem ser trabalhados em diferentes tipos de mantas, tecidos ou véus, portanto, com filamentos curtos ou contínuos e com diferentes tipos de orientações. Bom, este aspecto é relevante porque, para efeitos mecânicos, as fibras resistem na sua direção. E, portanto, os rovings, neste caso, resistem apenas na direção em que se desenvolvem, enquanto que uma manta com fios em duas direções, por exemplo, o 0,90, vai contribuir para a resistência do compósito nessas duas direções 0,90. Se quisermos resistência e rigidez, por exemplo, noutra direção ou noutras direções, mais ou menos 45 graus, podemos também utilizar mantas com fios nessas direções. Bom, em relação às resinas termoendurecíveis, portanto, coloquei também uma tabela com propriedades simples de engenharia, e aqui gostaria de destacar 2 ou 3 aspectos também. Podemos ver que quer a resistência, quer o módulo, são significativamente inferiores aos valores das fibras. Portanto, 1 a 2 vezes, 1 a 2 ordens de grandeza inferiores. Entre as diferentes resinas, as diferenças não são particularmente significativas, em termos de resistência e módulo. Aquilo que, de facto, distingue mais o desempenho das resinas são, portanto, as suas propriedades de durabilidade e a sua capacidade de impregnação e adesão das fibras, que é máxima nas resinas epóxidas e mínima nas resinas da família dos poliésteres. Pronto, e eu aqui refiro família porque nós não podemos dizer que temos um poliéster. Portanto, nós temos vários tipos de poliéster e, portanto, dentro de uma dada família, podemos ter desempenhos também bastante diferentes. Pronto, gostaria apenas de destacar esta última linha da tabela, que é uma propriedade que se chama temperatura de transição vítrea. Pronto, isto, se quiserem, é uma temperatura de amolecimento do material. Portanto, estes materiais poliméricos, quando são aquecidos a uma determinada temperatura, passam por este processo, portanto, de transição vítrea, em que o material se transforma num sólido, deixa de ter um comportamento de sólido, portanto, frágil, e passa a ter
um comportamento tipo borrachoso. E isto tem consequências, naturalmente, nas propriedades mecânicas das resinas e também nas dos compósitos que elas constituem. Bom, a matriz polimérica, como eu referi, tanto para além da resina, geralmente incorpora, dependendo do produto, mas pode incorporar estes materiais inorgânicos de enchimento. Uma das funções que elas têm é reduzir os custos de produção, portanto, e muitos materiais que eu vou mostrar mais à frente, esse é um dos objetivos dos produtores. Por outro lado, alguns destes materiais, sendo inorgânicos, permitem melhorar o desempenho, por exemplo, em termos de reação ao fogo, porque reduzem o conteúdo orgânico do compósito. Os aditivos, já estes, não têm o objetivo de diminuir o custo, mas sim de melhorar o processamento, portanto, durante o fabrico, ou melhorar o desempenho para diferentes aspectos. Por exemplo, é possível incorporar retardantes de chama na matriz polimérica, pigmentos para obter uma determinada cor do produto, ou, por exemplo, bloqueadores ou estabilizadores ultravioleta que têm como objetivo evitar ou retardar a perda de características estéticas destes materiais. Bom, em termos de processos de fabrico, dos vários possíveis para produzir compósitos, para aplicações de civil, estes são os três mais relevantes. Portanto, a pultrusão, a infusão a vácuo e a laminação manual. Pronto, em termos muito simples, coloquei aqui neste slide uma linha de montagem de pultrusão. Portanto, podem ver aqui a montante, as fibras nas suas várias tipologias, portanto, os rovings, os rolos de fibra unidirecional e também mantas com fios em diferentes direções, consoante o projeto, se quiserem, do compósito. Portanto, estas fibras, numa primeira fase, são puxadas e geralmente passam num banho aberto de matriz polimérica, portanto, no estado líquido, e são conduzidas através de um sistema de guiamentos para o interior de um molde, portanto, aquecido, que tem a forma da secção que se quer produzir. Portanto, entramos então na segunda fase, em que ao longo desse molde aquecido, portanto, a temperaturas tipicamente de 150 a 200 graus, a matriz polimérica cura no interior desse molde, tem comprimento na ordem de 1 metro, e à saída desse molde, como podem ver nesta fotografia do lado direito, resulta a secção transversal, portanto, finalizada, curada, portanto, sólida, e a geometria do perfil que se pretende produzir. Bom, no processo de infusão a vácuo, ele também tem duas fases. Portanto, é um processo em que as fibras são colocadas sobre um molde em estado seco, portanto, sem matriz, e esse molde é depois revestido com um filme plástico que é hermeticamente vedado. Como podem ver aqui à direita, portanto, este é um processo de infusão a vácuo não de um laminado em compósito, mas de um painel sanduíche, em que para além das mantas, portanto, de fibra, é incorporado também, neste caso, um núcleo em espuma polimérica. Okay? E, portanto, vai resultar da produção deste compósito um painel sanduíche. Okay? Na segunda fase, uma bomba de vácuo vai remover o ar do interior desse saco, portanto, que foi previamente fechado, e isso vai permitir que a resina que é colocada neste pote seja sugada para o interior das fibras e, portanto, vai impregnar essas fibras, portanto, criando um compósito, geralmente com teores de vazio muito reduzidos. Bom, finalmente, o processo mais simples de todos, a laminação manual, que basicamente consiste em aplicar manualmente camadas sucessivas de fibra de reforço e matriz polimérica. Portanto, esse processo pode ser feito, como veem aqui nesta sequência de imagens, sobre uma mesa de moldagem, okay? Ou, que é o caso mais geral em aplicações de civil, pode ser feito sobre um elemento estrutural que se queira reforçar. Okay? Portanto, neste caso temos um pilar e aqui, portanto, uma viga de betão armado que estão a ser, digamos, enroladas com mantas de fibra de carbono, portanto, que são aplicadas no estado seco
e que depois vão sendo impregnadas com a matriz, que não só vai colar a manta ao suporte, mas também vai impregnar essa mesma manta e, portanto, constituir o próprio compósito. Bom, só referir, portanto, vistos os materiais constituintes e o processo de fabrico, uma das grandes virtudes, se quiserem, destes compósitos para civil é que, e para outras aplicações, é que, dependendo dos requisitos de aplicação específicos de uma dada obra, é possível cozinhar todos estes ingredientes. Portanto, é possível escolher o processo de fabrico que é mais apropriado, tendo também em conta aspectos de custo, e depois combinar fibras de reforço. Portanto, e aqui podemos jogar com o tipo, o teor, a posição, a orientação, escolher a resina polimérica mais apropriada a uma dada aplicação, aqui, sobretudo, tendo em conta a agressividade ambiental, e também selecionar aditivos e materiais de enchimento para obter propriedades específicas. Ou seja, há aqui um potencial muito grande para fazer engenharia e para ter multifuncionalidade. Dois exemplos simples. Portanto, o primeiro, isto é um perfil comercial, portanto, compósito, usado, por exemplo, em tabuleiros de pontes, em que são usadas nas almas fibras de vidro, portanto, são mais baratas, ou seja, e têm um módulo de elasticidade mais baixo, e nos banzos são utilizadas fibras de carbono, que têm propriedades mecânicas mais elevadas e são mais caras, ou seja, utiliza-se um material de melhor desempenho, onde ele contribui mais para o desempenho global do produto. Pronto, aqui em baixo, outro exemplo, isto é um edifício portanto, de habitação, aliás, peço desculpa, de escritórios, em que foram utilizados painéis sanduíche com diferentes funções. Portanto, não só função estrutural, mas também de isolamento térmico e também de iluminação do próprio interior do edifício. Muito bem, vamos então passar para o terceiro ponto, portanto, em que eu vos vou mostrar as aplicações e os produtos. Portanto, aqui de uma forma um pouco mais rápida, o que é que temos à nossa disposição hoje em dia para aplicações de engenharia civil. Pronto, eu aqui distingo 4 grandes aplicações. A primeira, armadura para betão armado, portanto, varões. Okay? Uma segunda, esta já muito bem estabelecida, portanto, a maior parte dos gabinetes de projeto já faz reforço de estruturas não só de betão, também de outros materiais, mas sobretudo de betão, com laminados e mantas de fibra de carbono. E depois temos perfis e painéis sanduíche que podem ser usados ou em estruturas 100% compósitas ou em estruturas chamadas híbridas, em que nós combinamos componentes em compósito com componentes noutros materiais tradicionais. Pronto, e o que eu iria agora mostrar nos slides seguintes é para cada um destes produtos, portanto, varões, laminados, perfis e painéis, os principais aspectos das suas propriedades e aplicações. Pronto, começando com os varões, eles geralmente são constituídos por resina de vinil éster, portanto, é uma resina que tem um desempenho em termos de durabilidade superior ao do poliéster, porque são muitas vezes utilizadas em aplicações com alguma agressividade ambiental, e em termos de fibras de reforço, uma vez que o varão trabalha apenas na sua direção, tem apenas Rovings. Em termos de diâmetros, estão disponíveis nos mesmos diâmetros genericamente que as armaduras em aço e são fornecidos com diferentes tipos de acabamentos de superfície. Desde nervorado, como podem ver aqui, revestimento de areia ou fibras exteriores e revestimento de areia. Pronto. Uma das preocupações que inicialmente apareceu com estes varões foi a aderência ao betão. Hoje em dia esse problema está ultrapassado, portanto, e qualquer um destes acabamentos fornece resistências de aderência da mesma ordem de grandeza fornecida pelos varões metálicos. Em relação à geometria, aqui sim temos uma limitação. Portanto, estes varões são fornecidos de forma reta ou com dobras pré-efetuadas em fábrica. Porquê? Porque são feitos com matrizes termoendurecíveis. Portanto, eles não podem ser aquecidos e dobrados em obra. Okay? Portanto, estas geometrias portanto, estão pré-definidas
e, portanto, não podem ser escolhidas com dimensões diferentes daquelas que são oferecidas por catálogo. Muitos fabricantes, isto portanto é uma limitação, muitos fabricantes estão a investir em produzir varões com resinas termoplásticas, e isso já vai permitir no futuro efetuar estas dobragens por aquecimento. Bom, em termos de propriedades mecânicas, coloquei aqui intervalos de variação de produtos disponíveis comercialmente e vou destacar aqui os varões de G, portanto vidro, FRP, por serem de longe os mais usados por razões de preço. Bom, de resistência à tração, isto é um intervalo comercial, mas tipicamente a maior parte dos fabricantes fornece varões com resistências na ordem dos 1000 a 1200 megapascal. Portanto, valores 2 a 3 vezes a armadura convencional que usamos em betão armado. Portanto, qual é que é a limitação? É o módulo de elasticidade, que na maior parte dos fabricantes anda por volta dos 50 gigapascal. E, portanto, por comparação com o aço, isto vai nos conduzir a dimensionamentos. Portanto, se fosse uma comparação direta, com maior abertura de fendas e maior deformabilidade dos elementos. Okay? Portanto, para não termos essa maior deformabilidade, temos de aumentar as alturas dos elementos. E, portanto, isto é, se quiserem, a principal limitação da utilização de varões em GFRP, por oposição aos varões em aço. Segundo aspecto, também muito relevante, o facto de terem um comportamento elástico linear até à ruptura. Portanto, não temos a ductilidade do aço. Isso significa que os elementos em flexão são normalmente dimensionados para que a ruptura ocorra por esmagamento do betão, com reserva de resistência dos varões em GFRP. Pronto, aqui algumas aplicações, algumas delas até inclusive em Portugal, tabuleiros de pontes ou estruturas marítimas, portanto, portanto, em que o fator de sucesso, se quiserem, da aplicação destes varões é a sua maior durabilidade ou a sua insensibilidade ao problema da corrosão. Bom, como é que podemos dimensionar este tipo de soluções? Bom, há já vários documentos internacionais bastante robustos. Eu destacaria este muito recente documento do ACI, portanto, de 2022, que já é um código americano, portanto, que permite o dimensionamento deste tipo de estruturas. Na Europa, existem documentos de cariz nacional, em termos normativos. O futuro anexo, um futuro anexo do Eurocódigo 2, já vai incluir este tipo de armadura e, portanto, os nossos projetistas vão poder utilizar esse documento nos seus projetos. Bom, segunda aplicação, sistemas de reforço. Okay? Portanto, FRP, este é o tal produto que eu diria que é mais conhecido, provavelmente, da maior parte dos participantes. Portanto, aqui temos dois grupos, se quiserem, de produtos. Temos os laminados, que vêm aqui, e os varões, portanto, produzidos por pultrusão, que contêm reforço apenas unidirecional, portanto, de carbono, e que já estão pré-curados, ou seja, estão prontos a aplicar na obra a reforçar, bastando apenas serem colados com adesivo epóxi. Portanto, o compósito está finalizado. O segundo produto são as mantas, que podem ter fibras uni- ou multidirecionais, em que o produto está seco, ou seja, não tem resina ainda na sua constituição. Portanto, para a sua aplicação é então necessário aplicar in situ o adesivo ou a matriz epóxida, que vai ter a dupla função de colagem e também de constituição do compósito. Aqui algumas propriedades ou intervalos de variação de propriedades de produtos disponíveis, no caso dos laminados, módulos na ordem dos 200 a 300 GB, resistências na ordem dos 1500 a 3000 megapascal, e aqui algumas aplicações, portanto, reforço à flexão de vigas e lajes, reforço à flexão e ao corte também de vigas, e aqui o confinamento de colunas. Portanto, a grande vantagem em relação à solução com chapas metálicas é a leveza, portanto, isto dispensa muita mão de obra, o facto de não ser necessário escuramento depois da aplicação e também o não ser necessário aplicar um sistema de proteção por pintura. Em termos de recomendações de dimensionamento,
a situação é semelhante à que temos para os varões, portanto há documentos internacionais muito bem estabelecidos, já com muitos anos de utilização, bem validados. A nível europeu, temos em fase de implementação um futuro anexo do Eurocódigo 2, portanto que também vai permitir a aplicação deste tipo de sistemas de reforço, à luz também do Eurocódigo 2. Bom, o terceiro produto que temos são os perfis poltrudidos, muito utilizados em tudo o que é indústrias corrosivas hoje em dia. Portanto, estações de tratamento de águas, estações de tratamento de águas residuais, têm uma ampla utilização em alternativa a soluções metálicas. Em termos de formas, esta imagem mostra os chamados perfis de primeira geração. São secções de parede fina, portanto, copiaram basicamente as formas da construção metálica, um bocadinho à semelhança de outros materiais estruturais que, quando foram introduzidos, também copiaram as formas dos materiais que pretenderam substituir. Bom, estes perfis têm as vantagens que eu referi atrás, portanto, leveza, durabilidade, sendo feitos de vidro, têm estas duas limitações que geralmente condicionam o projeto. São bastante mais deformáveis do que os perfis em aço, já vou mostrar as propriedades, e também por isso, pelo reduzido módulo, são suscetíveis ou mais suscetíveis a fenómenos de instabilidade quando comprimidos. A maior parte dos fabricantes, depois de começar a fabricar aquelas secções de parede fina, passou numa segunda fase a produzir também estes chamados tabuleiros ou perfis de segunda geração, com estas secções multicelulares, tanto para decks de tabuleiros de pontes, em como podem ver aqui, portanto, a ligação painel-painel é feita ou por colagem ou por encaixe, em alguns sistemas, e depois a ligação às vigas pode ser feita por aparafusamento e ou por colagem. Aqui mostro-vos uma imagem que indica a arquitetura de fibras típica destes perfis, portanto combinam não só os rovings, como também mantas para termos propriedades mecânicas em direções que não são apenas a direção axial. Portanto, é importante, por exemplo, para efeitos de resistência ao corte ou para resistência ao esmagamento transversal. E à superfície, estes véus, portanto, que têm tipicamente fibras curtas orientadas aleatoriamente, que criam uma camada de resina de maior teor para dar resistência química ao perfil. Bom, em termos de propriedades mecânicas, coloquei aqui esta tabela para verem os valores de resistência. Portanto, desde logo destacar, as propriedades são diferentes na direção longitudinal e transversal, ou seja, o material é ortotrópico. Na direção longitudinal temos valores da mesma ordem de grandeza que os perfis metálicos, portanto, da maior parte das classes. Quais é que são as limitações? Menores valores de resistência na direção transversal e menores resistências ao corte, substancialmente mais baixas. E, como tinha referido, modos de elasticidade tipicamente na ordem dos 30 a 35 gigapascal. Okay? Vantagem, uma densidade que é também cerca de 25% da densidade do aço. E, portanto, isto permite fazer estruturas geralmente mais leves do que as estruturas metálicas. Bom, recomendações de dimensionamento. Que documentos é que temos ao nosso dispor? Bom, desde 2002 há uma norma europeia que indica classes de materiais, especifica valores mínimos de propriedades para essas classes e também os ensaios para as obter. Portanto, isto é bastante útil. Numa primeira fase, o dimensionamento era feito com base em manuais de fabricantes, que geralmente tinham informação bastante limitada. Numa fase posterior, começaram a ser desenvolvidos regulamentos de cariz nacional. Portanto, a Itália, Estados Unidos, foram os primeiros países a desenvolver esses regulamentos. A nível europeu, portanto, houve um passo recente muito grande que foi dado, em novembro de 2022, foi publicado o futuro Eurocódigo para estruturas em compósitos FRP. Portanto, que aborda este tipo de perfis e também, como mostrei mais à frente, painéis sanduíche. Okay? Portanto, este documento já está disponível, já pode ser utilizado
pela nossa comunidade. Pronto, em termos de ligações, só uma nota breve para dizer que estes perfis, como veem aqui nestas imagens, podem ser ligados de diferentes formas, portanto, geralmente são por aparafusamento, copiando muitas vezes as tipologias das ligações metálicas, e podem também ser ligados por colagem ou por encaixe mecânico para alguns produtos que têm este tipo de sistemas proprietários já definidos nas suas geometrias. Pronto, e em termos de aplicações, aqui 2 exemplos. Em termos de construção nova, portanto, pontes, edifícios, menos frequente, por uma das limitações que eu irei destacar, que é o comportamento ao fogo, e reabilitação, portanto, não só na substituição de tabuleiros de pontes degradados, mas também na reabilitação de pisos e de coberturas em madeira, como podem ver nestas 2 imagens, em que foram efetuadas próteses com perfis de compósito ligados à estrutura em madeira existente. Pronto, finalmente, o último produto são os painéis sanduíche, que são talvez a forma mais eficiente de utilizar os compósitos. Portanto, temos na forma mais simples, temos 2 lâminas, portanto, exteriores, portanto, uma em baixo e outra em cima, em compósito, e depois no meio temos um núcleo de um material que é bastante mais espesso, que é muito leve, tem propriedades mecânicas mais reduzidas do que as lâminas, porque de facto nessa zona temos tensões mais reduzidas, e que pode ser uma espuma polimérica ou madeira de balsa, favos de mel em diferentes materiais, que há várias hipóteses. Em termos de dimensionamento, este tipo de painéis foi dimensionado até há pouco tempo com base em literatura especializada e desde o fim do ano passado passou a estar disponível, portanto, uma tal especificação europeia, o futuro Eurocódigo, para dimensionamento deste tipo de soluções. Portanto, aqui alguns exemplos, uma cobertura de um edifício em Basileia, portanto, com faces em GFRP e núcleo em espuma rígida de poliuretano. Aqui outra aplicação deste tipo de produto num tabuleiro de uma ponte rodoviária, portanto, em que, como grandes vantagens, tivemos a rapidez de execução e o não ser necessário qualquer intervenção na infraestrutura de apoio do tabuleiro. E aqui, uma última aplicação, uma estação de caminhos de ferro na Arábia Saudita, com estes painéis, portanto, com estas formas, portanto, que é algo que é muito fácil de produzir em painéis sanduíche, portanto, formas um pouco mais complexas, em compósitos de GFRP e um núcleo em espuma de PET. Bom, neste ponto 4, iria aqui só fazer uma breve reflexão sobre 3 aspectos críticos para o desenvolvimento destes compósitos FRP. Pronto, o primeiro, o comportamento ao fogo, que é um dos aspectos que é uma das grandes preocupações com a utilização destes materiais em aplicações de civil. Pronto, em relação a isto, de facto, esta preocupação é legítima, porque estes materiais amolecem a temperaturas relativamente reduzidas, portanto, quando se dá a tal transição vítrea. E essa temperatura pode ser na ordem de 50 a 60 graus, quando a cura dos compósitos ou dos adesivos, no caso, por exemplo, dos sistemas de reforço colados, é feita à temperatura ambiente, ou 100 a 150 graus para produtos curados a temperatura elevada, por exemplo, os perfis poltroditos. Portanto, estas temperaturas, naturalmente, podem ser facilmente atingidas numa situação de incêndio. Segunda preocupação, estes materiais são combustíveis. Portanto, eles, quando é atingida a temperatura na ordem de 300 a 500 graus, decompõem-se, libertando fumo, gases tóxicos, calor, sendo que essa toxicidade depende muito da matriz polimérica. Bom, aspectos positivos, se quiserem. A condutibilidade térmica destes materiais é muito reduzida, portanto, 1 a 2 ordens de grandeza inferior à do aço, o que significa que o aumento de temperatura é muito mais lento. E, tal como no caso do aço, é possível utilizar sistemas de proteção ao fogo, passivos, que
que podem passar por alterar as características da matriz, portanto, introduzindo retardantes de chama, fillers, usando resinas fenólicas. Essas soluções permitem resolver de forma bastante eficiente as questões de reação ao fogo para questões de resistência ao fogo. Aquilo que se mostrou é que é possível atingir tempos na ordem dos 60, 90 ou mesmo 120 minutos com soluções de proteção semelhantes, mas que têm de ser adaptadas a compósitos que são usadas em estruturas metálicas. Portanto, também é possível fazer isso, seja com proteções passivas, seja com proteções ativas. Agora, este é um problema que tem de ser necessariamente tido em conta na utilização deste tipo de soluções. Bom, segundo aspecto crítico, durabilidade. Bom, e em relação a isto, portanto, um dos fatores críticos de sucesso destes materiais é a sua elevada durabilidade, porque nós temos um conhecimento mais ou menos empírico do bom desempenho destes materiais em ambientes extraordinariamente agressivos. Portanto, indústrias químicas, aplicações na naval, e, portanto, sabemos que estes materiais funcionam melhor do que, por exemplo, os materiais metálicos nestes ambientes. Contudo, não existem ainda dados de muito longa duração e as estruturas de engenharia civil são dimensionadas no mínimo para 50 anos. E, por outro lado, não existem modelos de degradação ainda para todo o tipo de agentes a que estes materiais podem estar sujeitos. Pronto, e aquilo que sabemos já com a investigação que tem sido feita é que, não obstante o seu desempenho em termos de durabilidade ser muito bom, ocorre degradação devido a agentes ambientais que eu aqui incluí. Portanto, temperatura, umidade, radiação ultravioleta. Portanto, na maior parte dos casos, essa degradação é muito inferior à de outros materiais tradicionais, mas ela existe e nós temos de a quantificar no dimensionamento das nossas estruturas. Um dos aspectos que é decisivo é a escolha adequada da resina que adotamos para a nossa matriz polimérica. Portanto, é fundamental que ela seja bem adequada a, por exemplo, um ambiente que tenha mais umidade ou, por outro lado, um ambiente que seja mais seco. Portanto, aqui este é aparentemente o fator decisivo para um compósito ter um bom desempenho em termos de durabilidade. Bom, terceiro aspecto, sustentabilidade. Este é um aspecto, pronto, crítico, mas que eu aqui tentei, crítico e complexo, e que eu aqui tentei referir os aspectos que são relevantes para o balanço que é necessário fazer. Bom, quando se analisa a sustentabilidade, há obviamente vários aspectos que é necessário pesar, e com ferramentas hoje em dia que já permitem fazer essa análise de uma forma bastante detalhada. Um desses aspectos são os materiais constituintes. Pronto, e aqui há que distinguir nas fibras de reforço o vidro e o basalto do carbono. Portanto, o vidro e o basalto têm aparentemente uma pegada, um impacto bastante mais reduzido, não só porque os recursos disponíveis são abundantes, mas também porque exigem menos energia para a sua produção. O ponto-chave, geralmente, ou o ponto portanto, mais importante, é a matriz polimérica. Porque, de facto, as resinas que nós usamos hoje em dia não são reprocessáveis. E, portanto, quando estes produtos chegam ao fim da sua vida útil, nós não conseguimos reciclar os compósitos. Portanto, isto só será possível no futuro se as resinas termoendurecíveis forem substituídas pelas resinas termoplásticas. E este é um dos, se quiserem, dos vetores de desenvolvimento hoje em dia, não só, portanto, em termos de investigação, mas a própria indústria dos compósitos está a fazer um esforço para fazer esse shift. Bom, o segundo aspecto a pesar, a energia necessária à produção do compósito. Pronto, e aqui há uma vantagem clara em relação ao aço e ao alumínio, que são os materiais com quem estes materiais mais competem. Terceiro aspecto a pesar, durabilidade e exigências de manutenção durante a vida útil. Portanto, aqui geralmente o balanço é positivo para os compósitos face aos materiais tradicionais. Portanto, têm durabilidades mais elevadas e menores requisitos de manutenção. Finalmente, a reciclabilidade, como eu referi no início, está associada aos materiais constituintes. Este é um dos principais problemas hoje em dia e que só será possível ultrapassar com as resinas termoplásticas. Portanto, em síntese, é um problema complexo e que só é possível responder
caso a caso, com base em análises de ciclo de vida que já têm sido feitas para diferentes exemplos ou casos de estudo. Como é que é possível melhorar a sustentabilidade dos compósitos? O que é que tem sido feito? Bom, uma das tentativas passa por substituir fibras sintéticas por fibras naturais. Bom, isto, daquilo que eu tenho estudado e visto, tem algum potencial para aplicações não estruturais, mas dificilmente será aplicável para aplicações estruturais, sobretudo de médio e longo prazo. Portanto, todo este tipo de fibras tem problemas naturalmente com durabilidade perante a umidade e agentes biológicos. Outro vetor são as resinas bioderivadas. Portanto, e aqui tem havido uma série de trabalhos muito interessantes em que se tem tentado utilizar fontes alternativas aos produtos petrolíferos, em alguns casos já com produtos disponíveis comercialmente, e que têm apresentado um elevado potencial para aplicações estruturais. Pronto, e o terceiro vetor, que já tinha referido e por isso não repito, que é o das resinas termoplásticas. Portanto, é aqui que se está a pôr, de facto, um grande esforço de desenvolvimento. Bom, nós estamos já sobre a hora, portanto, eu iria só talvez mostrar, vou saltar aqui uma série de slides, ia só aqui mostrar 2 ou 3 produtos ou projetos em que nós participamos, muito rapidamente. Eu não sei se ainda estão a ver o meu ecrã. Ainda vêm? Estão a ver os slides? Sim? Ok. Pronto, muito rapidamente, pronto, nós para além da investigação mais fundamental, que depois poderão consultar no site do nosso grupo, temos feito alguns projetos em colaboração com a indústria. Um deles foi este projeto chamado ClickHouse, que em colaboração com uma empresa de compósitos portuguesa e com a Universidade do Minho, desenvolvemos uma construção modular para situações de emergência. Portanto, ela é construída unicamente com perfis e painéis sanduíche. Portanto, isto foi projetado mais ou menos em tempo recorde e foi desenvolvida em colaboração com estas instituições, permitindo ser montada e desmontada num período de tempo muito reduzido. Pronto, um segundo produto que também desenvolvemos foram estes painéis, um sistema de pisos pré-fabricado, portanto em painéis sanduíche, com estas ligações por encaixe, com 2 protótipos, um 100% em compósito, este aqui do lado esquerdo, e um segundo em compósito com uma lâmina de betão na face superior. Um terceiro projeto em que também tivemos envolvidos, que foram estas passagens da A33, portanto, que são estes tubos em material compósito, em que podem ver aqui a obra já executada, portanto, para substituir aquelas passagens metálicas que têm tido problemas de corrosão, que em algumas obras provocaram inclusivamente rupturas e interrupção da via. Esta foi uma solução utilizada para a reabilitação destas passagens, em que estes tubos são, portanto, introduzidos no espaço onde existia portanto, a passagem existente, e o espaço, portanto, entre portanto, a obra anterior e o tubo em compósito é depois preenchido com grout. Portanto, participámos nos ensaios de carga, portanto, em laboratório, e também na parte de modulação numérica destas soluções. Uma outra obra interessante, esta já com 10 anos portanto, de existência, uma ponte pedonal em Viseu, que portanto, é uma estrutura híbrida, que tem duas longarinas portanto, metálicas, e em que o tabuleiro é em compósito, com a tal solução multicelular. Portanto, podem ver aqui a aplicação. Portanto, cada um destes painéis pesa talvez 20 kg, portanto, transportado facilmente por 2 trabalhadores, e é depois colado portanto, às longarinas, e portanto, muito rápido de aplicar. Portanto, tem aqui a obra feita. E uma outra ponte pedonal, portanto, esta também uma solução híbrida, com um tabuleiro em betão, neste caso com fibras de aço, portanto, apenas 4 cm de espessura, e dois perfis poltrudidos em GFRP. Portanto, isto são os lençais em laboratório que fizemos para estudar o comportamento desta solução. Aqui a construção, portanto, da ponte, e depois os ensaios de carga que foram feitos, não só estáticos, dinâmicos, e depois a sua aplicação, isto é em Ovar, portanto, com um vão de 11 metros.
E pronto, e com isto concluo a minha apresentação, portanto ultrapassei um bocado o tempo, peço desculpa. Muito obrigada, professor João Ramalho Correia, por uma apresentação tão interessante e ao mesmo tempo também tão pedagógica. Aprendi uma série de coisas novas ao longo da sua apresentação. Gostaria novamente de convidar os participantes a colocarem questões através da ferramenta Q&A na barra inferior do ecrã. Entretanto, vou fazer uso da minha posição privilegiada e gostaria também de colocar desde já uma questão. Portanto, gostaria de lhe perguntar se não lhe pareceria interessante, em vez de utilizarem, por exemplo, fibras naturais, portanto, principalmente por causa da sustentabilidade dos compósitos atualmente em uso, dadas as muitas desvantagens das fibras naturais, não poderia ser uma solução utilizar fibras de carbono recicladas, provenientes, por exemplo, de utilizações ou resíduos da indústria aeronáutica? Sim, aliás, tem havido muito, eu já vou parar de partilhar o ecrã. Portanto, é um assunto que eu não estudei, portanto, eu tenho lido alguns trabalhos sobre isso e, de facto, as únicas fibras que aparentemente há algum interesse comercial em reciclar são as fibras de carbono. Portanto, o investimento em fazer o reclaiming, não é, de fibras de vidro ou de basalto ou aramida não compensa. Fibras de carbono, de facto, tem havido muitos estudos que, com as várias soluções de reciclagem, avaliam os efeitos dessa reciclagem nas propriedades residuais das fibras de carbono. Portanto, esse assunto está mais ou menos estudado. O que é interessante é que depois as empresas que produzem compósitos com fibras de carbono não querem aplicar essas fibras recicladas. E eu percebo, porque de facto são produtos de muito elevado desempenho, com um custo significativo e, portanto, eu diria o risco de utilizar fibras que até podem ser percepcionadas pelos clientes como de menor desempenho existe. Okay? Portanto, tem havido esse esforço de investigação, tem havido estudos sobre como reclamar, entre aspas, as fibras de carbono, mas de facto, pelo menos no setor da engenharia civil, para reforço, eu acho que não há grande abertura para incorporar essas fibras recicladas nos produtos comercialmente disponíveis. Por outro lado, vejo abertura para incorporar resinas mais eco-friendly, okay? Desde resinas bioderivadas até resinas termoplásticas. Muito obrigada. Tenho já aqui uma questão do engenheiro Jorge Monteiro, que vou passar a colocar. Portanto, ele questiona-se do ponto de vista económico, quais é que lhe parecem ser as principais barreiras para uma utilização mais difundida das soluções que apresentou e quais os próximos passos que se podem seguir, portanto, neste sentido. Certo. Bom, eu diria que, por exemplo, no caso do reforço, o exemplo que discutimos há pouco, não há barreiras. Quer dizer, hoje em dia já é a solução mainstream para a maior parte ou para muitas das necessidades de reforço de estruturas existentes. De facto, os laminados e as mantas de fibra de carbono já são a solução hoje em dia mais utilizada. No caso de varões em compósito e no caso de perfis, o custo de facto é mais alto e nós, engenheiros civis, temos a obrigação de fornecer aos nossos donos de obra a melhor solução possível tecnicamente ao menor custo possível. Portanto, neste momento não faz sentido pensar que estas soluções devem substituir os materiais convencionais em todas as aplicações. Não faz sentido ainda, enquanto de facto o custo não for mais competitivo. Onde realmente faz sentido é em ambientes mais agressivos. Portanto, em aplicações, em setores de aplicação, onde realmente há vantagens competitivas em termos de durabilidade, okay? Em termos de leveza, face a soluções tradicionais. Talvez a barreira mais importante, nesses casos, seja mesmo a formação ou a ausência de conhecimento da nossa comunidade técnica sobre como dimensionar estas soluções. Okay? Talvez esse seja o passo a dar, que é os nossos engenheiros saberem utilizar, onde fizer sentido, varões de compósito em vez de varões em aço e perfis em compósito em vez de perfis em aço inoxidável, por exemplo. Okay? Para isso, por exemplo, nós no técnico já oferecemos uma disciplina opcional de estruturas em compósitos para engenharia civil. Portanto, já começa a existir essa oferta. A Universidade do Minho tem também já um mestrado onde está a ensinar estas matérias e, portanto, eu acho que isso, com os nossos agentes
os nossos engenheiros progressivamente a começarem-se a inteirar destes assuntos, eu acho que também aí a utilização vai começar a aumentar. Obrigada, professor João Ramoa Correia. Agradeço também ao engenheiro Jorge Monteiro pela participação e pela questão colocada. E ele confirma-nos aqui que concorda que sim, que o desenvolvimento e a investigação é o próximo passo, portanto, a dar. Portanto, posto isto, e uma vez que já derrapámos um bocadinho no tempo, agradeço mais uma vez ao professor João Ramoa Correia e passo então a palavra para o encerramento ao engenheiro Luís Pereira, coordenador do Conselho Regional do Sul do Colégio de Engenharia de Materiais. Obrigado, Ana Paula. Antes de mais, boa tarde a todos, um bom ano também, os votos de um bom ano de 2023 para todos, os colegas, e agradecer, obviamente, a participação neste webinar. Tanto que nós conseguimos juntar aqui um pico de 78, que eu notei, portanto, à volta de 75 participantes, que é notável. Obviamente gostaríamos todos de estar juntos numa sala, mas calhar não teria sido possível juntar tanta gente à volta de um tema tão interessante. Obviamente gostaria de agradecer ao nosso orador de hoje, ao professor João Ramoa Correia. Muito obrigado. Foi realmente uma apresentação muito interessante, tanto do ponto de vista das propriedades fundamentais dos compósitos, como também das aplicações e das preocupações que é necessário ter quando estes materiais são aplicados em aplicações estruturais, e dado aqui um bocadinho uma perspectiva daquilo que são os desafios, e eu gostei muito dessa parte que salientou esses três principais desafios quando estes materiais são utilizados nestas aplicações. Portanto, vimos aqui claramente que este tipo de, digamos assim, de materiais compósitos, que já tínhamos visto num primeiro webinar, numa aplicação totalmente diferente, portanto, são materiais notáveis do ponto de vista da adaptabilidade, das suas propriedades mecânicas, em função da aplicação, e vimos claramente as diferentes estratégias que são utilizadas hoje em aplicações na engenharia civil, quando foi o último webinar à volta deste tópico, nas aplicações da aeronáutica, e, portanto, é extremamente interessante ver esta classe de materiais, que na realidade resulta da combinação de dois materiais diferentes, ou com propriedades diferentes, que podemos obter aqui algumas propriedades únicas e que realmente têm aplicações e interesse transversal. Portanto, muito obrigado pela disponibilidade que teve de estar aqui este bocadinho connosco e partilhar esse seu conhecimento. Obviamente, agradecer à Ana Paula por ter promovido este webinar, no âmbito de um ciclo dedicado aos materiais compósitos, que ainda terá mais um capítulo. Obviamente agradecer a presença do engenheiro Luís Machado, que sempre está disponível para estar connosco nestes webinars organizados pelo Colégio Regional Sul de Engenharia de Materiais, e, portanto, um agradecimento especial também por termos aqui o Presidente da Região Sul connosco neste webinar. E obviamente também não posso esquecer da organização por parte da equipa da Ordem dos Engenheiros que dá o apoio, na pessoa da Rita Bernardo e da Paula Folgado, portanto, que estão sempre disponíveis também para ajudar e para articular todas estas organizações que nós temos promovido. Portanto, e nesse sentido, fica então o meu agradecimento a todos, obviamente também que participaram, como há pouco já referi, e cá esperamos por vós numa próxima edição. Como eu disse, teremos aqui um terceiro capítulo deste ciclo de materiais compósitos, e, portanto, espero contar com a vossa presença também no próximo webinar. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos, um resto de uma boa noite e, mais uma vez, também os votos de um excelente 2023 para todos. Boa noite, obrigado. Obrigado. Obrigado.